E se eu dissesse que viajar é mais sobre você do que sobre o destino? Chegou o momento que vai transformar as suas aventuras. Senhoras e senhores, por favor, apertem os cintos. Estamos prontos para decolar. História de viagem, dicas valiosas, curiosidades para explorar mundos sem sair do lugar. Está no ar o meu, o seu, o nosso Pod Travel. Bem-vindo, pessoal. Eu sou a Paula, da Paula Viagens, e hoje estamos dando início a mais um projeto que saiu da gaveta. É o nosso Pod Travel, onde iremos compartilhar experiências, dicas e alguns momentos de alguns passageiros. E nada mais confortável do que a gente bater um papo com quem a gente ama. A minha primeira convidada de hoje é minha amiga, minha best, geminiana como eu, e eu, como agente de viagens, já compartilhei de vários momentos dela e da família dela. Chile, México, Itália, Inglaterra, Paris e o nosso Nordeste brasileiro. Com vocês, Camille Horta. Bora embarcar nessa viagem, amiga? Bora. Quer se apresentar? Acho que sim. Bom, eu sou a Camille, eu sou biomédica esteta, atualmente moro em Tremembé. Sou amiga da Paula desde os 12 anos, mais ou menos. Isso. Eu já vou fazer 40, então bastante tempo. E era daqui de Lorena, hoje moro em Tremembé. Tenho um marido, um filho e 3 cachorros. Amo viajar, quero cada vez mais poder viajar mais. E tô aqui porque as minhas experiências com a Paula, além dela ser minha amiga, sempre foram incríveis, né? Então, nada mais justo que eu estar aqui. E Cá, quando foi que você percebeu que viajar era algo essencial na sua vida? Eu acho que eu tive essa consciência mais adulta, né? Que antes, quando eu era mais jovem, primeiro que eu só tinha vontade de ir pra Disney. Eu só pensava na Disney, então pra mim esse era o meu objetivo de viagem. E aí você vai ficando mais velha e você vai vendo que tem um mundo muito além de Estados Unidos. Mas antes não dava, né, financeiramente falando, pra fazer isso. E também depois que eu casei, o Marquinhos sempre teve vontade também de conhecer o mundo. E aí foi quando a gente começa a se tocar que tem um mundo inteiro pra você conhecer, né, além da sua própria cidade. E eu gosto dessa questão de você conhecer outras culturas, né, e colocar isso na sua vida também. Não, e ela ainda, gente, ela é geminiana, né, como eu disse. Então ela tem um espírito livre. Tenho né? espírito livre, o que me faltava era o dinheiro. A liberdade eu sempre quis. E qual foi a viagem assim que te mais transformou a sua vida, assim, que você tem uma memória afetiva mesmo sobre essa viagem? Não tem como não ser a Disney. A Disney por conta de ser a minha primeira viagem internacional. Aliás, minha primeira viagem internacional. Eu fui com os meus irmãos, fui com a minha mãe, fui com a minha avó. E além de sempre ter sido um sonho meu ir pra Disney, era pra eu ter ido pra Disney com 15 anos. Minha avó foi. Era um presente que ela ia me dar, e meu pai mandou pra mim o documento errado, né? Naquela época, 25 anos atrás, não dava tempo dele mandar outros documentos, mandou com o meu nome errado e tal. E então era um trauma muito grande que eu tinha, que era eu ter ido já com 15 anos, e eu fui com 30. Exatos 15 anos depois, graças a Deus minha avó ainda estava viva, e foi de novo pra Disney. Então aí fui com minha mãe, meus irmãos, então assim, foi sensacional. Primeira vez que eu pisei fora do país, primeira vez que eu andei de avião. Então foi especial de várias maneiras, né? Foi uma viagem memorável porque a avó dela ainda estava viva. Isso. E a avó dela, sua avó tinha quantos anos na época? Uns 70 e... Então, gente, 5, mas aproveitar a Disney com essa idade não é pra qualquer um? Não, ela andava na motinha e ela já tinha, acho que era a 3ª vez dela nos Estados Unidos, e ela foi uma das pessoas que me inspiraram a querer viajar, né? Ela é professora, meu avô também, diretor de escola, e claro, na época era R$1 para $1, era mais fácil, mas eles sempre viajaram antes mesmo de viajar assim para fora, sempre viajaram para o Paraguai, para cá e tal, e mesmo sendo professores, eles mostravam pra gente que dava pra gente viajar, entendeu? Que era só você, né, se planejar e ir. E quando ela foi pra Europa, por exemplo, me marcou muito, que ela trouxe muita coisa, que era tudo 1 para 1, então era, né, então aquilo sempre me marcou. Então ela foi uma das pessoas que me inspiraram a querer viajar, e ela sempre falava isso, tanto que quando eu fui casar, em 2022, ela morreu em 2021, ela falou assim, larga a mão dessa festa e vai viajar.
Então, por ela, a gente ia viajar, mas não ia fazer festa, entendeu? Então, ela sempre inspirou a gente a Inclusive viajar. para a Europa, né? Sim. Foi um dos destinos que ela já tinha pisado e ela Sim. falava constantemente com você sobre isso, né? Minha mãe, o sonho era conhecer os Estados Unidos. E minha mãe que mora nos Estados Unidos. Minha avó não quis Estados Unidos, você vai pra Europa. Mas minha mãe, o sonho era conhecer, né? E, enfim, minha avó falava, não, vai pra outro. Mas não adianta, a gente tem que fazer aquilo que a gente quer primeiro e depois... Ela, na verdade, ela conhece as duas Disney, né? Ela conhece a de Orlando Ah, verdade. e a de Paris, né? É. E teve alguma, você acha que tem uma diferença entre as duas? É porque Orlando tá muita magia, né? Eu acho assim, a de Paris, não só pelo tamanho, né? Ela é bem menor. São 2 parques somente. Sim, nem se compara o tamanho. E Orlando é um mundo inteiro de fantasia, Sim, né? É uma cidade inteira que gira em torno daquilo. A Disney de Paris, não, é um lugar mais afastado que você vai pra fazer aquilo, Sim, né? Não sim. é... Mas foi muito legal também. E porque eu pude apresentar a Disney pro meu marido e pro meu filho, que eu sempre falei que eu amava. E, claro, eles não têm a mesma paixão que eu tenho. Eu Sim. chorei a primeira vez quando fui pra Disney. Eu vi Sim. aquela parada, eu chorei. Sabendo que era É. personagem, eu chorei. A gente volta literalmente a ser criança. Você volta e... É uma coisa assim, dá uma nostalgia, porque Tudo. a gente vê muitos personagens que a gente fez muito parte da nossa Sim. infância que ainda estão vivos lá na Disney. Sim. E eu via Entendeu? que era gente vestida com coisa. E eu chorava copiosamente. E eu falo, cara, como assim tô chorando? Então, e sem falar no próprio Estados Sim, Unidos em si, que sim. você tem toda uma magia de ver Sim. filme e tal. Em Paris, e outra coisa que atrapalhou um pouco, tava muito frio. Muito Sim, frio. sim. Então, tipo assim, você fica com menos movimento, você fica com mais preguiça, porque é vento, é chuva. Então, foi totalmente diferente quando eu fui para os Estados Unidos. Mas é muito legal, a estrutura é muito bacana, mágico, né? muito mágica. Porque a Disney ela tem uma maneira de prender. É o que a gente fala na Disney, assim, os 4 parques oficiais, né? Que são o Magic, o Hollywood, o Epcot e o Animal. Muita gente fala, mas o Epcot. Eu sou uma Entendeu? dessas. A gente não... Mas hoje em dia, por exemplo, o Epcot tem o Guardiões da Galáxia, entendeu? Então eles vão prendendo você para que você viva experiências em cada parque. Inclusive, eu comecei a assistir o filme Guardiões da Galáxia pra isso mesmo. Porque, assim, pra quem não sabe, meu filho só gosta de futebol. Sim. Então, assim, são desenhos e filmes específicos. Ele gosta de Toy Story, gosta de Hotel Transilvânia, ele gosta de algumas coisas. Mas da Disney em si, não tinha muita coisa. Mickey, ele gostava muito quando era criancinha. Então, ele não tem essa magia. Eu falei, cara, eu vou ter que injetar essa magia nele antes da gente ir de novo, entendeu? Inclusive, a viagem que eles fizeram para Londres foi muito de futebol, né? Também, né? Viajaram, conseguiram ir em estádio, Sim. né? A Porque primeira coisa que a gente fez praticamente, acho que o primeiro, a gente chegou à noite em Londres e no dia seguinte a primeira coisa já era visitar o estádio do Arsenal. E a gente quer também poder fazer isso agora no Disney, visitar lá o Inter de Miami, alguma coisa, na Disney não, nos Estados Unidos. E tentar fazer alguma coisa que agregue. Sim. É o que eu falo para as pessoas hoje em dia que vão na agência. Ah, Paula, eu tenho uma filha de 4 anos. Inclusive, agora eu tive 2 clientes, dos clientes eu estou falando mirim, mas eu tive uma cliente que foi com o marido dela e com as 2 filhas. E eles queriam muito ir para os Estados Unidos, apesar do dólar estar nas alturas. E daí eu acabei falando para ela, porque o que eu falo para as pessoas que têm filhos, tudo tem sua idade, mas a Disney é para todas as idades. Então, minha assim, avó é o exemplo disso. eu vejo assim, a minha filha que tem hoje 4 anos, eu tô falando isso porque muita gente pergunta, minha filha que tem 4 anos, eu não vou jogar ela num parque que tenha muito montanha-russa. Eu vou levar ela num parque que tem a magia da Disney, Mais que ela vai ver os direcionado. personagens, Sim. as princesas que ela ama. Sim. Então essa cliente, até inclusive agora que foi, ela fez o passeio ela fez um passeio de navio. Só que como ela saiu de uma cidade próxima a Orlando, eu falei pra ela, por que não levar suas filhas? Você já tá aqui. Por que não levar no Magic Kingdom? Sim. São meninas, elas devem ter no máximo, eu acho que é 8 anos a mais velha. Mas é uma idade boa já. Então, e a mais nova é bem mais nova, Menorzinha. assim. Só que assim, e ela viveu muito essa experiência. Ela falou assim, Paula, foi o tiro certeiro. Sim. Porque eu mandei ela ir pro Magic Kingdom, só tinha um dia em Orlando. Pra fazer. Ah, não, o Pra fazer. médico pra mim é o melhor. É a cereja do bolo. Sim. Entendeu? Não tem nem dúvida. E é um parque que ele... Gente, eu cada vez mais estudando e me apaixonando pela Disney, é um parque que tem muita magia. E assim, são nos detalhes. Como que eu posso dizer? Detalhes. Você vê... O cheiro do banheiro. Sim, é o ar-condicionado no banheiro, é o cheiro do banheiro, é a isso. educação
das isso. pessoas que trabalham lá. Lá você tem a opção de você fazer com as crianças um caça aos Mickeys, onde você vê a imagem do Mickey. Então vamos supor, uma árvore cortada em forma de orelha. Então assim, ele tem muita magia aquele parque. Então é o que eu falo. Se você tem a oportunidade de viver, leve quando criança, leve quando tiver 10, 11 anos, que vai ser um pouquinho mais radical. Sim, já pode fazer mais coisas. Exatamente. Sim. E assim, cada dia mais eles estão se inovando. Não é um parque que estagnou. Não. Tanto o Disney quanto o Universal. Eles estão cada vez mais se inovando. E mesmo assim as pessoas querem ir praticamente todo ano, né? Eu acho que quem vai uma vez tá querendo. Você pode querer conhecer o mundo, mas você quer voltar lá de novo. Exatamente. É uma coisa inexplicável. Eu falo isso com o Marquinho não entende ainda muito, até porque eu acho que até por ser homem também, não ter tido essa vivência. Né? Mas assim, eu falo, cara, é totalmente diferente. Eu quero conhecer o mundo, mas eu quero levar meu filho agora com 10 anos também. Ele vai fazer 10 anos, eu vou fazer 40 anos, e eu quero que ele ainda tenha um resquício da infância. Sim, né? sim. Eu só consegui com 30, chorei, aproveitei horrores, mas eu quero também que ele tenha a vivência como criança. Sim. Depois a gente volta, não tem problema. Sim. E se eu tivesse dinheiro antes, eu também teria ido antes. Exatamente. É porque a gente não teve muito essa cultura. Os nossos pais trabalharam bastante, Sim. a sua mãe dava plantão, então a gente não teve essa chance, essa oportunidade. Eu tive e perdi. Você teve, acabou perdendo. Mas assim, não teve. Eu, por exemplo, eu não tive essa oportunidade. E não era tão fácil como é hoje em dia. Exatamente. Então, hoje em dia, eu falo, é um sonho. Na vida a gente tem que colocar prioridades, né? Sim. Então, assim, prioridade é isso. Eu vejo mães que falam pra mim, minha filha tem 12 anos, passou muito tempo. Não, nunca é tarde. Não. Eu acho Ela que vai lá viver aquilo de uma maneira assim incrível. Eu então, acho assim, que nunca lá é tarde. serve para todas as idades. Não tem erro, cara. Lá você pode ir com desde bebezinho, porque eles ajudam isso. Tem os carrinhos, tem as filas que você pode ficar o pai, por exemplo, com a criança e vai a mãe, e depois volta e vai o pai. Então, eles ajudam você, ou seja, de todas as idades. Então não tem essa desculpa. Exatamente. Eu acho só que você tem que alinhar a expectativa. Sim. Né? Eu já falei isso com amigas também. E de levar criança. O Paulinho viajou a primeira vez pro exterior com 8 anos, né? 8 anos e pouquinho. Só que ele sempre foi parceiro, então ele não reclamava. Ele andava com a gente na Europa 15 quilômetros por dia e beleza. Só que assim, quando você tem uma criança menor, você tem que alinhar a expectativa, porque às vezes você vai perder a criança não vai conseguir fazer tudo que você quer que faça. Até mesmo na Disney, se uma criança pequena, você não vai conseguir. Né? Eu lembro que quando eu fui, gente, eu amo comer. Eu chegava e eu preferia dormir do que comer. Exatamente, de tão cansaço. É isso. Então, assim, se é uma criança pequena, você vai ter que alinhar. Talvez você não vai conseguir conhecer tudo. É isso. Né? É o que eu falo. A gente tem que ter um planejamento. Muitos clientes chegam para mim, eu quero ficar 8 dias. Quantos parques você quer conhecer? Quero conhecer os 6, que são os principais. Os da Disney, os principais, os 2 da Universal. Não. Eu falo, tem certeza? Porque a gente que é adulto, uma hora a nossa bateria esgota. A gente deixou de ir no Sea World, se eu não me engano, porque a gente não aguentava mais. A bateria esgota. E também porque a gente não planejou direito, né? E a gente não deixou um dia de descanso e a gente queria ir no Walmart também. E isso foi uma das coisas que eu falei pro meu marido. Eu falei, eu quero ter dias de descanso para eu conhecer a cidade também. Não só os parques, quero viver a cidade, eu quero ir nos lugares para comprar. Não só viver de parque, porque o parque cansa muito. A viagem dela da Disney, como foi a mãe dela que presenteou ela na época, a gente ela acabou não fechando comigo, mas a gente também estava um pouco afastada, né? Afastada por conta da rotina dia a dia. Do dia a dia. Não porque havia acontecido alguma coisa. Era por rotina dia a dia. Como ela dependia da mãe dela nesse momento financeiro para viajar. Eu fui com R$10 e voltei com os R$10. Então, exatamente. Você vê como que eu fui. No máximo eu levei o cartão do Marquinhos, que ele podia comprar um suplemento para ele, e eu comprei um tênis lá. Mas eu fui com R$10 e voltei com R$10. Mas mesmo assim, quando ela foi, a gente conversou sobre isso. Eu falei pra ela, amiga, eu teria feito as coisas diferentes. Mas é vivência. A gente vai vivenciando. E cavalo dado no olho nos dentes, né? Eu não tava dando R$1, né? Exatamente. Inclusive, eu, na época que eu fui pra Disney, eu também fui com planejamento, dando dias para descanso. E mesmo assim, hoje eu faria tudo diferente. Sim. Completamente diferente. Entendeu? Eu viveria muito mais a magia daquele lugar. Sim. Entendeu? Então, assim, hoje... eu falo para as pessoas, tem que ter um planejamento. Não é um destino muito barato, só que, gente, ele entrega. É um destino que entrega. Sim. Entendeu? Você não vai sair de lá frustrado, você não vai sair de lá. Entendeu? Mas tem que ter um planejamento. Tem tudo
tudo que todo mundo quer fazer, não gosto muito de parque, então vai fazer compras, ou tem praia por perto, Miami, né, as outras praias lá, então, ou conhecer a própria Orlando, que eu não conheço direito e quero conhecer, mas tudo eu acho que é uma questão de planejamento, e hoje em dia eu faço questão de deixar um dia para descanso. Para descanso, exatamente. Não é bobagem, exatamente. Eu acho que você tem que Eu acho que ali tem, assim, são muitos lugares para explorar, muitos parques. Inclusive muita coisa de graça, né? Muita você coisa de pesquisa graça. algumas coisas, você tem muita coisa exatamente. de graça em Orlando. Dentro da magia da Disney mesmo, sim. você tem muita coisa de graça. Sim. Hoje em dia, eu falo dos meus clientes, chega mais cedo, muito mais cedo, para você aproveitar o parque. Você tem ferramentas também nos parques que te ajudam, viabilizam, né, a questão de fila rápida. Sim. Então, assim, a gente tem, né, e vale muito a pena comprar, eu não sei como que tá agora Lightning Lane. de você passar rápido, né? Quando nós fomos foi 2014 isso, não compramos, então a gente passou boa parte do tempo. Já em Paris a gente comprou e valeu muito a pena, pena, porque a gente conseguiu se divertir muito mais. É um gasto a mais, mas é um gasto que vale a pena. Vale a pena. E já que você tá lá, você já tá gastando em dólar, você vai deixar de curtir uma apresentação por causa de tempo? Não, filho, já tá lá mesmo. Não, inclusive, é aquele negócio, além do planejamento que você tem que ter, é a época. Sim, também. Tem a questão da época. Porque, meu filho só tira férias em julho. Ok, mas tem certeza que julho... Você não pode flexibilizar esse... Sim, pra quem pode. Entendeu? Porque julho é tipo ir pra Europa em julho. Sim. Itália em Lotado, julho. Quente, aquele sol, você anda muito. E a Disney, como a gente tá falando, eles não têm tanta... Passei você muito não vê, calor lá. Você passa muito calor, porque a Universal, eu lembro que quando a gente tava na fila, soltava aqueles... umas coisinhas. Climatizadores, né? Não, ia pro banheiro e ficava no ar-condicionado do banheiro. Exatamente. Das lojinhas. Exatamente. Agora o da Disney, não. Você não tem esse climatizador, você não tem muitas áreas para descanso. Sim. Entendeu? Então, assim, existe época. Eu passei Natal lá, então Acho que é mais ameno, né? Muito mais, porque, gente, Flórida não faz... Lógico que condições climáticas a gente não tem como prever. Sim. Mas não é aquele frio de Nova York. Sim, entendeu? Imagino. É um frio que tá é praticamente o nosso inverno que a gente teve o ano passado. Em compensação, no verão, é como se estivesse no Brasil. Exatamente. Muito calor. Muito quente. Eu falei, gente, eu tô sentindo mais calor aqui do que eu senti no Brasil. Muito quente. E você acha, os Estados Unidos não é tão calor. É muito quente, cansa. Eu acho que os dois extremos não são legais. Se você puder aliar mais a menos, exatamente. Né, eu acho que é bom. Nem muito no frio e nem muito no calor. E eles ainda dão essas facilidades, né? E dizem, gente, era pra não dar essa facilidade, mas essa facilidade de você levar comida pro parque, de você levar bebida, entendeu? Não são todos os parques de Orlando que proporcionam isso, mas a maioria proporciona. Então, mas assim, eu acho que é legal falar disso, porque tanto para a Europa quanto a gente pretende fazer agora, a gente quer isso. A gente tem uma refeição de rei, rainha, que você come bem, não sei o quê, e o resto... vai ter que abrir mão de qualidade. Eu brinquei com o Marquinhos, vamos ter que comprar lasanha de $1, vamos ter que comer no hotel, levar petiscos, assim, é equilíbrio, cara. Sim, exatamente. Eu acho que você também pode sou do fazer modo isso. econômico. Acho que você pode aliar os dois lados, conhecer, comer lá, por exemplo. Quando eu fui dos Estados Unidos, eu não gostava da comida de lá. Então, assim, eu lembro que eu tomava um café muito reforçado no hotel e eu não sentia fome, era calor, você estava andando. E depois, às vezes, eu tomava um sorvete, às vezes comia um lanche lá e o resto eu ia jantar. Então, assim, lá mesmo eu quase não comia as coisas. Então, é que nem eu falo, lá é óbvio que se você sentar num restaurante, eu indico sentar num restaurante dentro da Disney quando você já tá indo pela segunda vez pra lá. Também entendeu? tem essa. Porque você tem um tempo. Sim. Entendeu? Pra você aproveitar tudo. Sim. Mas é lógico, né? Que você não vai deixar de tomar um sorvete com a cara do Mickey. Não, tomei. Você tá entendendo? Sim. Você não vai experimentar a cerveja do Harry Potter, aquela cerveja amanteigada. Então, assim, são experiências. experiências. Negócio lá aqueles feijões do Harry Potter. Isso, exatamente. Também comer uma pipoca dentro do parque que você ganha um souvenir. Sim, porque sim. as baldes de pipoca lá toda vez estão inovando. É uma carruagem da Cinderela. Sim. Toda vez eles estão se inovando. É uma experiência vira um parte. souvenir, entendeu? Então, eu mesma, quando eu fui, eu comprei... Era aquela pia do Mickey. Ah, é a pia. Eu tomei o sorvete e eu tenho a pia até hoje. Sim. Então, assim, são coisas que acabam... eu tô pagando valor, mas você tá pagando pelo produto e pelo Você paga R$10 numa pipoca em qualquer pipoqueira que você não paga menos de R$10. Exatamente. Um saquinho, Exatamente. né? Papel. E é um souvenir que você vai levar pro resto da vida. Eu acho que em toda viagem, principalmente agora com dólar caro, você tem que fazer concessões.
né? Sim. Na Europa, praticamente a gente almoçava quase todos os dias macarrão mesmo, massa. Porque era gostoso, era prático, era fácil a gente escolher, não tinha grandes coisas. Mas tinha dia que a gente almoçava croissant. Sim, né? sim. Então, assim, você tem para aquele momento para comer, pelo menos uma vez no dia, e o resto, vamos enganando. Não, você tem que ficar na escolha, né? O tempo passeando e conhecendo, sim. ou o tempo gastando dentro de um restaurante. Nesse dia do croissant, a gente saiu andando com o croissant, a gente pegou no mercadinho, fomos andando com café e isso que a gente Mas você fez. tá em Paris comendo Também em croissant, Paris, né? não. Eu faria de novo. Exatamente. Tipo, quem não gosta muito de fast food, né? Meu marido não gosta tanto. Cara, você vai ter que fazer abdicar nisso no caso da classe média falando, que é muito rico, vai comer do jeito que quiser. Mas assim, a realidade da população é isso, é fazer concessões. Uma hora você come muito bem, na outra hora você nem tanto. Exatamente. E qual foi o maior perrengue que você teve na sua vida, assim, em relação à viagem, né? Eu acho que perrengue foi quando a gente, na nossa lua de mel, que nós fomos pra Cancún, e a gente chegou, e é engraçado que eu assisto muito vídeo antes de ir, né? E eu já sabia dessa cilada. Mesmo assim, a gente chegou no aeroporto. Eu vi muitos vídeos das pessoas falando, presta atenção nessas pessoas. Mas foi batata, mas pelo menos eu não caí no golpe, né? Só que a pessoa parou e ela era tão simpática. E ela começou a falar, se você for na visita de tal resort, ou de tal hotel, ou de tal apartamento, sei lá o que era, aí você ganha um café da manhã, ou você ganha não sei o quê. E eu já tinha visto, não caia nessa, você vai perder um dia de passeio, o dia de sua viagem. Só que a pessoa era tão simpática, a gente ficou, não, tudo bem, dela dava dica e tal. Ou seja, saímos do aeroporto muito tarde e a gente ia sair de Cancún pra Chichén Itzá, né? E chegou lá, a gente tava indo, a gente parou no Oxxo, né, que agora tem no Brasil, e aí o Marquinhos falou, cara, a gente não tem dinheiro e o pedágio é só com dinheiro. A gente não quis arriscar ir à noite sem dinheiro. A gente, onde a gente vai arranjar uma casa de câmbio agora? Eu não sei se a gente não conseguiu trocar direito. Eu não lembro ao certo. Eu sei que a gente vamos ficar em Cancún. A gente perdeu, então, a reserva do hotel lá em Chichén Itzá e a gente foi dormir em Cancún. Fui olhar fui olhar no hotel urbano e falei, cara, não sei se era hotel urbano. Acho que era. Enfim, imagina. Tendo que economizar também, a gente falou, cara, e agora? Aí eu achei um hotel, falei, uma localidade boa. E Cancún tem esses dois mundos, né? A vida real da cidade e a vida dos resorts. E a cidade mesmo, né, é pobre, né? É muito grande, é pobre. Então, assim, cara, não sabia onde a gente estava se metendo. Sei que a gente foi parar num hotel. Não tô brincando, não tinha chuveiro. Era uma bica. E caía água gelada. E quando caía, então era muito pouquinho. Cama, eu acho que eles juntaram dois negócios, esses de abre cama, assim, e colocaram ali pra gente dormir. Então, assim, deu um medinho, que a gente não sabia nem que bairro que era, tal, nessas coisas. Então, assim, eu não lembro de ter passado por tantos perrengues, não, mas esse marcou muito, que foi logo no começo, né? E foi uma das primeiras viagens que vocês fizeram bem planejada, né? Sim. Porque vocês planejaram, foi a lua de mel, né? A lua de mel deles. E foi a primeira do Marquinho fora do Brasil. Eu já tinha ido para os Estados Unidos, eu já tinha ido pro Chile também. No Chile aconteceu perrengue, tava esquecendo disso, que a minha mãe foi assaltada logo no primeiro dia. Foi mesmo, verdade. Né? Esqueci desse perrengão aí. Então a gente chegou, a gente parecia Deus. Perdeu todo o dinheiro dela e perdeu o passaporte, não foi? Perdeu o passaporte. Então, assim, na hora de ir, eu que fui dirigindo até Guarulhos. E olha a burrice, na hora de colocar no Waze, o viaduto aqui de Lorena, eu não bato no viaduto? Aí paramos na borracharia ali perto do cemitério. Por Deus, a minha mãe e minha irmã já assim, já não vamos mais, perdemos tudo. E eu, a única. Não, a gente faz. Conseguimos no borracheiro, chegamos a tempo em Guarulhos. O meu tio foi perrengue mesmo, verdade. O meu tio, que é muito esperto, ele não quis ir com a gente, ele já, né, porque ele já chegou lá muito antes. Então, além de atrasar tudo, ainda teve esse perrengue. Graças a Deus, eu falei, não vou desistir. A gente conseguiu um borracheiro, arrumou, pelo menos pra gente conseguir comprar um pneu, e nós fomos. E aí, parecia Deus, falou assim, filha, fica na sua casa, mas insistimos. E no primeiro dia, lá tem muitas batedoras de carteira, né? Muito. E a gente tava andando ali. Acho que em todo lugar hoje em dia, né? Mas ali, eu vou te falar uma coisa, a bolsa da minha mãe era tipo aquela da Petit Jolie, que é dura. Como que a pessoa consegue abrir e a gente não perceber? Porque uma coisa é uma bolsa mole e tal, dura. A gente não sabe ao certo, sei que a gente foi no primeiro lugar que a gente parou, a gente foi jantar e tal. E aí, quando a gente viu, ela foi pagar e já não tinha mais carteira. E vai saber onde que tinha. Aí vai passar o dia inteiro na delegacia, vai correr atrás da embaixada. Então a gente perdeu uns 2 dias aí só de coisa. Eu cheguei até ver um banco próximo pra vocês, né? Sim, que daí o Marquinhos teve que mandar dinheiro pra gente. O Marquinhos não foi, né? Então mandou o dinheiro pra minha mãe. Foi mesmo. Pra gente conseguir... E tirou um passaporte de emergência. Tirou o passaporte. Ou seja, você já perde um tempo lá. Exatamente. Não, e azeda um pouco a viagem, né? Porque você... Por mais que você tá contando com aquilo, você planejou o dinheiro para aquela viagem, chega lá você... Hoje, faz
Quanto tempo que você foi pro Chile? Isso foi em 2019, eu acho. Hoje a gente 6 tem, né, anos já. cada vez mais esses bancos digitais, né, que estão Sim. ajudando. Você gera ali na hora, já Rapidinho. paga do aplicativo mesmo. Então, hoje em dia, a gente tem outras facilidades que, na época, ainda mais a mãe dela, né? Que a nossa geração ainda tá antenada. Ela mas não tem todos esses bancos, não tem Nubank, o negócio dela é Banco do Brasil. Exatamente. Então não é tão fácil quanto o Nubank, quanto o Exatamente. Wise, né, que é o nome de... Imagina, não tinha nada disso baixado. Não, e assim, o que eu falo para as pessoas, gente, comprar aqui na agência comigo não quer dizer que você está livre dos perrengues. Não. Porque a gente lida com o ser humano. Acabei de receber uma ligação que a bagagem da passageira acabou de chegar no Brasil, foi extraviada. Então, assim, a gente lida com companhia aérea, a gente lida com hotéis. Isso não tá ao seu Eu já alcance. tive casos de hotéis que eu reservei para o passageiro, era uma passageira idosa, que quando ela chegou no hotel, o hotel tinha alugado todos os quartos para uma turma de escola de 17, 18 anos de idade. E daí a mulher não conseguiu dormir, Sim. imagina o fuzuê, Nossa. entendeu? Então assim, a gente passa por situações que a gente não tem bola de cristal para saber. É humanamente impossível conhecer todos os hotéis do mundo. Sim. Só se eu viajar, sei lá, nem Mas sei se eu dá. acho aí também que é muita questão da pessoa, né? Porque assim, você querer culpar a sua agência, seja qual for, por uma coisa que não tá no controle dela, não faz. Imagina eu falar, ô Paulo, ó, fui assaltado aqui no Chile. E aí? Não faz exatamente. sentido. É uma questão de autorresponsabilidade. Exatamente. Né? Eu, inclusive, com a minha experiência, eu já passei perrengue no México, que eu fui assaltada. Ah, verdade. Eu passei perrengue, quase fui assaltada no Peru. Eu já passei perrengue de quase perder voo. Então, assim, acontece. Entendeu? Porque a Ninguém gente tá lidando com o ser humano, Sim. entendeu? Eu já cheguei na África uma vez e fui no departamento de informações turísticas e a pessoa não queria me dar informação turística. Que isso. Então, assim, é uma coisa que você acaba passando. Assim como você pode pegar um avião que na hora não vai sair, atraso de voo. Então, assim, Graças a são Deus, essas coisas nunca aconteceram com a gente. Muito portão de embarque muda. Sim. Entendeu? Mas assim, são coisas, eu acho que você tem que se preparar para uma viagem. Uhum. Eu indico você, e vários amigos já começaram a comprar com você, e não é porque você não é que resolve, não é que você tem um superpoder, mas Sim. porque você é muito workaholic, que você dá aquela assistência, tem Sim. coisa que não tá fora do do seu meu alcance, mas sim. você faz de tudo Sim. pra coisar. Mas eu acho que a gente tem que ter nossa responsabilidade. Eu não troco viajar com você, porque você, né, além de ser minha amiga, cara, você faz todo o processo pra gente. Só que isso não tira a minha parte. Sim. Tipo, por mais que você Sim. facilite totalmente a minha vida, Sim. desde fazer check-in, desde você coloca até o ponto de ônibus que a gente tem que ir, Sim. o metrô, ó, pega esse metrô, tal. Eu, pra ir pra Europa, que era a primeira viagem grandona mesmo, que o Paulinho junto, Sim. quando a gente foi pro México, foi só eu e o Marquinhos, cara, eu fiquei horas assistindo vídeo. Pra saber, inclusive, como abrir a porta de um metrô. Porque em Paris, os metrôs são tão antigos que tem uns que se você não abre, filho, o trem vai embora. Né? Tipo, se você tem que ir lá e tem que abrir. A minha e olha, eu estudei, eu vi vídeo, mas na hora você fica tão impactado que você pega metrô novíssimo e metrô não entendi. Se não fosse a menina puxar o negócio e abrir, eu tinha perdido a coisa. Então, assim, acho que você não pode eximir a responsabilidade de quem tá viajando. Você tem que saber, você não vai estar lá com a gente o tempo todo. Então, assim, um dos motivos de eu te indicar muito é isso, cara, porque você resolve um monte de coisa pra gente, faz tudo pra gente, mas nunca vou falar pra você que eu não tenho que fazer minha parte. Sim. Entendeu? Você não vai falar. Inclusive, eu já tive casos. Ah, Paulo, o ar-condicionado quebrou. Não, inclusive, mas eu faço isso. Sim, uma boa. mas daí você mima as pessoas ficam mal acostumadas. Me manda foto do ar-condicionado que eu vou ver aqui como que ele liga. Mas eu jogo no Google e procuro e vejo como que ele liga. Mas a pessoa não podia ter feito isso? Entendeu? A pessoa não podia ter ligado lá na recepção? Então, assim, eu acho que as pessoas hoje em dia estão muito folgadas também. Tipo, cara, faz sua parte, cara. É um mínimo, eu sei que vai viajar. Sim. Então, eu fui pesquisar sobre os tickets, né? Apesar que você colocou lá no roteiro sobre os tickets, lá na Europa, tanto em Paris quanto em Londres, você tem que ficar com o negócio, senão você pode levar uma multa. Sim. Detalhe, também levamos multa em Roma, mesmo assistindo o vídeo. Eu podia te ligar e falar assim, Paulo, você não me avisou? Vocês tiraram a P&D, né? Sim, o Marquinhos tirou. Foi. Que sorte, hein? Porque se tivesse tomado multa com a CNH brasileira, poderia dar...
Mas a gente levou multa, porque lá, e eu pesquisei, Aham. mas lá eram placas muito diferentes. Então, como é um lugar muito histórico, tinha assim, rua que você podia passar, mas você não podia estacionar. Tinha rua que você não podia nem passar nem estacionar, que era só morador. Isso mesmo. Tinha um que você até podia estacionar, mas até certo horário, ou no dia que tem lixo, então você ficava perdido. Então eu, como copilota, eu até foi um pouco culpa minha, apesar que tinha umas lá de velocidade. Então a gente levou multa. Imagina chegar pra você, Paulo, e aí, por que você não me avisou? Não, cara, né? Você tem que ir lá. Você vai alugar um carro, vai saber das leis do lugar, vai saber das coisas. Exatamente. Inclusive, hoje em dia, essas viagens grandes, Europa, a gente já tem um grupo de Disney, né? Mas essas viagens grandes, eu sempre prefiro fazer um grupo com os meus clientes atualmente, Sim. porque daí eu vou colocando por etapa. Que nem eu tive uma cliente agora que foi pra Suíça, só que o hotel dela na Suíça, ele era um hotel que tinha que pegar um teleférico pra subir inverno lá, Sim. porque o carro não sobe, por conta da neve, enfim. E daí, eu sei que o teleférico tinha que subir até as 4h15 da tarde. E aqui lá, acho que estavam dando 4 horas de diferença. Nossa. Daqui pra lá, né? Lá 4 horas a mais. E daí eu lembro que quando eu acordei praticamente, eu já comecei. O teleférico. Não vai perder o teleférico. Pelo amor de Deus. E daí eles não me respondendo. E eu, meu Deus, mas daí eu comecei a olhar. Falei assim, não, meio-dia eles devem parar pra comer 1 hora lá. Eles vão olhar. E daí foi quando ela falou, não, Paulo, fica tranquilo que a gente tá a caminho. Mas assim, eu tento ir pontuando, essa etapa, entendeu? Mas não fico muito pra não me tornar chata, Sim. entendeu? E eu falei, cara, cada um é tudo adulto. Exatamente. Resolve seus B.O., Exatamente. Cara. O que eu posso fazer aqui, Disney, agenda fila virtual, faço, não tem problema nenhum. Eu, quando dá 7 horas da manhã, eu tô lá já na fila virtual, eu já agendo. É muito difícil eu não conseguir. Então, assim, o que eu puder fazer aqui, eu tô fazendo. Não, e é uma dessas coisas que, tipo, eu não troco, cara. Beleza, você pode comprar por afora, cara. Mas você ter esse apoio pra quem recorrer Sim. é muito diferente. Sim. Né? Não tô falando que eu vou ligar quando o ar-condicionado quebrar, mas assim... Acontece, Acontece. Então, eu acho que você tem que ter discernimento. Mas teve alguma coisa, assim, em relação à comida, idioma, que você te deixou constrangida? Eu saí daqui com muito medo da França. Muito medo. Mas em relação ao idioma ou comida? Em relação a pessoas. As pessoas. Porque o francês é muito grosso. Porque o francês é muito isso. E eles não gostam de falar inglês e tal. E aí as pessoas vão te dando umas dicas. E eu, como eu disse, eu fico estudando. E aí eu já fui com as dicas. Eu sei que eles gostam que a gente chegue falando francês. Lá vai nós aprender a falar o bom dia em francês, o obrigado em francês, o tchau e tal. E eu não sei se a gente deu muita sorte. Mas assim, não teve nada na França. A gente só pegou gente educada, tranquila, nenhum problema. Já, né, na Itália, que eu achei que ia ser tudo as mil maravilhas, mesmo conhecendo italiano, minha avó, né, tem todos os trejeitos de uma italiana, tinha, né, todos os trejeitos de uma italiana, e você já sabendo que eles são assim mesmo, a gente teve problema lá, de grosseria, e não com jeito, entendeu? Eu lembro que a gente parou na estrada lá, e num lugar, aí realmente era o jeito da mulher, ela gritava, eu falei, gente, parecia que ela tava me xingando, pelo contrário, ela tava me ensinando, eu nem lembro o que era, mas eu sei que era o jeito dela. Em compensação, a gente pegou um Uber mal educado na Itália. A gente pegou uma mulher que atropelou o Paulinho, lembra? De bicicleta. Foi mesmo. E ela ficou revoltada com a gente. Só que a gente tava na calçada. Ou seja, errada era ela. Então o mínimo que ela podia fazer era levantar meu filho e pedir desculpa. Não, ela saiu ainda xingando a gente. Se a gente ainda estivesse na rua ou numa ciclovia, beleza ela xingar a gente, né? Mas a gente tava na calçada olhando um camelô. E nem o camelô ajudou, né? A mulher velha saiu reclamando. Tipo assim, então, é engraçado isso. Por isso que eu acho que é muito individual. Né? Você já vai com uma expectativa aqui das pessoas serem, né, como eu fui daqui de ser francês, mas como esses dias mesmo, essa semana eu vi uma blogueira falando da França que foi muito maltratada. Então acho que vai ser muito diferente. Acho que até aqui no Brasil, que pode ser conhecido como carismático, você pode ser maltratado. Exatamente. Você entendeu? Exatamente. Então a gente aconteceu isso. Mas assim, de comida, para os Estados Unidos, a gente tentou comer, tipo, lanche na Disney, é péssimo, não tem gosto, chega uma hora tem que a gente cansa de lanche. Cansa. O que a gente fazia? A gente deu sorte que em frente ao hotel tinha um Golden Corral, que você pagava assim $12, você podia comer à vontade. E lá tinha um pouco de comida mexicana, então tinha um arroz, tinha umas coisas a mais que você podia escolher, isso salvava a gente à noite. Na Europa, a gente só optava por massa, às vezes massa com alguma carne. No primeiro dia em Londres, a gente pediu o fish and chips. Né? E é tudo isso, fish and chips? Olha, gostoso, mas assim...
vivo sem. Peixe e batata. Peixe e batata. Eu sei se é porque a gente tava com muita fome também. Era o primeiro dia, a gente comeu no hotel. A gente não tinha mais pra onde ir, tava frio pra caraca, então a gente acabou comendo no hotel e a gente pediu isso pra experimentar. Mas, pra resumir, a nossa experiência com comida era sempre massa. O México também, né? A gente sente bastante, porque sim, é muito tacos, sim, é muito burritos, é muito... E o Marquinho é alérgico comida... a abacate. Ah, é verdade. Então, comida apimentada. A sorte que lá, pelo menos acho que nos pontos mais turísticos, eles perguntam, né? O que você quer, tipo, o nível de pimenta e tal. E a gente também deu uma sorte, que até eu lembro que eu fiz os stories na época, tá até no meu destaque, de uns restaurantes muito baratos e muito gostosos. Pra variar, era massa, macarrão, só que era com peixe, gente, camarão. Eu acho que se você mirar na massa, dificilmente vai errar. Eu falo isso sempre. Foca na massa. O dia em Paris que eu tentei tomar uma sopa, eu lembro se era de cebola ou de tomate. Claro, gastei dinheiro todo. Mas eu queria experimentar também. Exatamente. Ou seja, era uma coisa passou. Então, assim, eu acho que você mirar na massa, ou no fast food também. Teve dia lá que a gente foi lá e paramos no McDonald's. Exatamente. Inclusive, eu falo isso para as pessoas, gente. Massa não tem erro. Pasta, né, no caso. Não tem erro. Só não come com faca na Itália, eles te olham com uma cara feia. Eles olham com uma cara feia. Mas eu pegava o sal, colocava assim. Mas assim, imagina, ketchup na massa. Não, nem me atrevi a fazer isso. Mas assim, eu vejo isso. Mas uma vez eu fui pra África e eu pedi uma sopa também. Nossa. Você acha que não pode dar muito errado? Exatamente, porque assim, na África, eles vivem muito de ensopado e aquelas carnes exóticas. Sim. Então, gente, eu nunca comi um negócio tão ruim na minha vida. Não tão Tem coisa pior que comer coisa ruim. Mas eu falo isso. Massa, gente, massa. Massa não vai ter erro. Não. E a pizza da Itália, o que você achou? Engraçado, né? Que eu saí daqui já com um pré-conceito. A nossa pizza. A nossa pizza. Você vai com a nossa pizza. E, por coincidência, a minha avó, quando voltou da Europa, ela sempre falava isso. Ela falava assim, a pior pizza que eu comi foi em Veneza. Negócio duro, não sei o que. Então você já vai com isso na sua cabeça, né? Porque é diferente. E a gente não chegou a comer a pizza, assim, num restaurante bom, né? Ai, meu Deus, um restaurante 5 estrelas. Não. Nós chegamos justamente em Veneza, que foi onde nós comemos a pizza. E o dono do hotel lá, super gente boa, jovem. A gente falou, a gente tá com fome, tá? Já era noite. Ele, vem cá que eu vou te mostrar. Então ele levando a gente naqueles labirintos, num lugarzinho mesmo, típico lá mesmo. É um bar que eles vendem lá, coisa. Então não era uma pizzaria. Mas a pizza era gostosa, mas assim, era uma pizza com molho e carne, entendeu? Não é a nossa, que é desse tamanho. Mas assim, gostei, mas assim... Nada de sobrenatural. Exatamente. Talvez se eu fosse um restaurante mais chique, com uma coisa mais chique, talvez fosse melhor. Mas ela era a típica pizza de Veneza, italiana lá. Então a gente experimentou. A pizza italiana não vem com tanto recheio como a nossa, né? Mas a massa deles é mais... É mais fininha, mais gostosa. Exatamente. Então, que eu prefiro a massa assim, mas a gente gosta do nosso recheio também, né? Mas assim, gostoso, mas ainda prefiro do Brasil, porque a gente ficou mal gente nova, né? Tudo gente nova. Toda gente nova. E também eu lembrei agora da sopa lá no Chile também. Lá acho que... Engraçado, no Chile, por mais que sejam nossos vizinhos, lá acho que foi a gente mais teve perrengue com comida. Nesse primeiro dia lá, a gente foi no restaurante, aí também foi ensopado. E eu falei, cara... Eles usam muito ensopado. Não gostei. Depois a gente foi num restaurantezinho também, bem pequenininho, lá também eram umas coisas assim. Aí chegou num dia lá, eu falei, minha filha, eu vou comer McDonald's. Aí a gente comeu McDonald's e teve um dia que nós fomos num restaurante que você até indicou, que é o Vikings, né? Vikings. Aí lá tinha um lanche gostoso, com batata frita e tal. Mas assim, lá, por incrível que pareça, foi um dos lugares que a gente mais teve perrengue. Ele era mais focado em carne. Vikings é um restaurante que tem no Chile, que eu indico bastante. Ele tem até uma rede, que é tem um outro restaurante na mesma rua que chama Ocean. Acho que é Ocean, que é dentro de um submarino. E esse Vikings, ele é da mesma rede, né? Ele é voltado para os vikings. Então, eles tem foto lá. O banheiro deles parece que você está sentado. É muito legal. É uma coisa muito legal. É uma imersão muito real naquela cultura dos vikings. E por ser muito turístico, né? Era um hambúrguer, tinha carne, batata frita e tal. Mas no resto, nos outros Mas faltava um arrozinho, um feijãozinho. Faltava uma coisinha assim. E isso, como eu falei lá nos Estados Unidos, a gente conseguiu nesse Golden Corral, porque ele tinha um arroz. Tinha o feijão mais... um pouco diferente, mas tinha carne, tinha as coisas. Inclusive, eu provei o mac and cheese também uma vez nos Estados Unidos e não gostei. Mas também pode ser que eu fui em algum lugar que não é legal, mas assim, não é tudo isso e... Inclusive, o nosso croissant, os parisienses, eles geralmente não têm recheio.
Lá eu acho que. Mas lá tem, eu acho que por conta dos turistas. Sim. Então tinha recheio assim. E eu falava, gente, que tem coisa mais sem graça que croissant sem recheio. Exatamente. Eu gostei de lá viciado no sem recheio. E é engraçado que o mais gostoso que eu comi não foi na França, nem o macarrão. Foi na Itália. Eu comi o croissant mais gostoso. Só que o croissant de lá é muito bom. E não é seco. Então você pode comer ele puro. Só que lá, acho que por conta dos turistas, tem recheado de chocolate, tinha recheado de não sei o quê. E sem falar nas Nutellas que eles colocam lá pra você colocar, os outros recheios. Mas mesmo eles sem nada, é uma delícia. Você vai comprar um croissant aqui no Brasil sem nada, você não aguenta. Exatamente. É só massa. Lá é diferente. Então é uma das coisas que me surpreenderam. Eu sempre gostei de fritura, que tem mais... Não, o croissant lá é realmente gostoso e me surpreendeu. Eu sempre comia croissant no café da manhã. Então agora a gente vai dar início a um novo quadro, que é o passaporte gastronômico. Ai, meu Deus. Esse passaporte gastronômico, eu vou vendar a nossa convidada, vou colocar, ela vai tocar em alguns alimentos, vou colocar para ela provar e ela vai me dizer se ela... Qual é o país da onde é, né? Qual o país que... Lembrando que eu só comi massa. Qual o país que ela vai chutar, né? De qual país é originário esses produtos, essas iguarias. Ai, meu Deus. Ainda bem que eu não fui pra Índia, né? Você vai me mandar cada coisa. Mas não é só, não, é no mundo todo, viu? Ah, no mundo todo? Não, Achei que eu só tinha México, ido. não. No mundo todo, tá? Pode vendar ela, Jéssica. Jéssica é minha assistente, pode vendar ela. Cadê? Vou colocar pra baixo. Da Mini. Vamos lá. Ai, que medo. Vamos mostrar por qual que eu vou começar. Vamos lá. Primeiro de tudo. Tranquilo, gente, vai. Ai. Tranquilo, isso aqui tá bem tranquilo. Pensa bem antes de me dar alguma coisa pra comer. Pensa bem. Peraí que eu vou... É ao vivo, tá, gente? Então, muita alma nessa calma. Peraí. Vamos lá. O primeiro, eu não vou deixar ela tocar, porque se tocar, ela vai se lambuzar. Isso é bom ou ruim? Isso é bom. É bom. Vai, pode abrir a boca. Vai, tranquilo. Delícia. Mas esse aqui é de um lugar específico. O que que é? É um doce de leite. Isso. Chuta de um... No mundo inteiro? Na verdade, vamos lá, vou te ajudar. América do Sul. Doce de leite argentino. Argentina, exatamente. Ai, que delícia. Vamos lá. Esse aqui você pode tocar e já pôr um na boca. Cadê? Esse aqui. Não, aqui não. Aqui, deixa eu pôr essa mão. Bem fácil, esse aqui que eu sei. Tranquilo. Balinha ardida. Como que é o nome? Sabe de onde é? Chuta. É América do Norte. Eu ia falar até os feijões do Harry Potter, mas ia ser muito exatamente, onde é Beans. Eu ia falar, gente, é muito coincidência que eu falei disso. Não, a gente não combinou. Jelly Beans, a gente não combinou, mas a gente é geminiana, né, gente? Então. Vamos lá. Agora, esse aqui também não vou dar na sua mão, porque senão vai te lambuzar. Tranquilo, gente, também. Ó, vai. Macarrão? Mas esse aqui é vamos falar, da Ásia. Ele é aquele negócio que medo. Não, ele é da Ásia. É um macarrão, óbvio. Da Ásia? É aqueles instantâneos, sabe? Você bota água. Japão, então. Eu acho que, na verdade, tipo Cup Noodles, mas ele, na verdade, ele é originário. A gente fala que é da China, mas dizem que é originário de Taiwan.
Tipo capinudo. Vamos lá agora. Agora isso aqui você pode pôr a mão. Cadê? Peraí, calma aí que eu vou... Esse você pode colocar a mão, tá aqui, ó. Isso. Não põe na boca ainda. Ai, meu Deus. Não põe na boca. Não, põe aqui no negócio. Pode botar aqui na minha mão. Peraí que eu vou botar na sua mão. Aqui, ó. Cadê? Aqui, agora tá aqui. Como assim? Pode comer. Tem gosto de biju. Mas parecendo aquela do Japão, de... Isso, biscoito da sorte, é. Isso mesmo, depois você lê o recadinho que tem aqui, tá? E, por último, esse aqui que é pra você beber. Você pode beber só um pouquinho, tá? Ai, meu Deus. Suco de caju. É o Nordeste, né? Nordeste, é a cajuína. Na verdade, ela é a cajuína. Ah, eu já ia falar que na minha cidade natal, em São João da Barra, Agora lá também tem. você pode tirar a venda. Uma das coisas que você tocou, mas eu não ia ser louca de deixar você provar. Que é isso? É gafanhoto. Ai, que nojo! Onde você arranjou isso? Primeira pergunta, onde você arranjou isso? Não foi você que gritou, não, né? Não. Aqui, ó. Mas, ó, ela acertou bastante, ó. É praticamente tudo. Praticamente tudo. Gostei. A nossa maletinha do passaporte gastronômico, que a Jéssica vai retirar pra mim. O que sobrou você pode colocar numa marmita que eu vou levar. Inclusive os insetos. Não, inseto não. Acho que é. Não, e eu coloquei na mão. Você coloca na mão. Mãe. Vamos lá. Agora, né, pegando esse gancho de culinária, de gastronomia, se você tivesse que participar de um reality gastronômico, tá? Qual país você escolheria? Eu acho que é Itália. Itália? Por acho conta que é da Itália. massa. Eu acho que é mais palatável, assim, né? São coisas mais gostosas. Se pensar nos Estados Unidos, grande parte é fast food, assim, pelo menos pra quem tá lá de turismo, né? Não sei pra quem mora lá. Os outros países não. Talvez o México também eu gostei, porque a gente deu sorte de achar massas também e frutos do mar. Mas eu acho que a Itália. Acho que a Itália tem mais coisas que eu gosto. Como você mesmo diz, né? Massa. E eu amo massa. Então aqui no Brasil mesmo, toda hora eu tô pedindo espoleto, né? Sempre macarrão. Eu gosto de variar, então assim, lá você podia comer cada de uma massa diferente e tal. Então, acho que seria... Claro que eu tô falando de uma forma de turista, né? Não sei se morando lá como é que é, né? Mas assim, em relação a turismo, assim, a comida que eu mais gosto seria mesmo a massa e os frutos do mar junto. Daí também entra o Nordeste também, que é maravilhoso, né? Que lá eu comia camarão como se fosse pipoca. Muito mais barato do que aqui mas, né, tinha muita disposição, né? Sim. Então, eu vou pedir pra Jéssica servir a nossa convidada. Quer que eu fale mais? Agora a gente vai eu vou falar só mais um pouquinho desses internacionais e a gente vai dar um ganchinho pro nosso Brasil, né? Se você pudesse descrever essa palavra, cada país, Itália, Londres, Paris, eu tô falando Londres e Paris porque você só conheceu da Inglaterra e da França, só os dois, né? Londres e Paris. Sim, gente. A Itália já abriu mais um leque, né? E México, como você descreveria a personalidade de cada destino? Bom, o México, muito parecido com o brasileiro, né? Essa questão de ser caloroso. Inclusive, quando você fala que é brasileiro, eles arreganham pra você. Era engraçado porque foi em 2022, né? Ainda era o Bolsonaro, acho que tava, né? E eles zoavam, falavam Lula Bolsonaro, né? E as músicas tocando Anitta. Não sei se ela tocou até no Coco Bom, não tenho certeza, mas em vários lugares tocando Anitta, então eles têm muito esse astral brasileiro, né? E daí também a gente foi em praia, daí mais ainda se assemelha com o Brasil. Então eu acho que eles são mais muito calorosos. latina, né? Eles são bem latinos, né? Tipo a gente mesmo. Então eu gostei bastante.
Então eu acho que eles têm essa questão mais calorosa. Nos Estados Unidos, eu acho que por conta do lugar, né? Ser Orlando e Miami, que tem muito latino, né? Então a gente também teve bastante calor humano, né? Por conta dos latinos que moram lá. Mas os americanos são, no geral, mais fechados Mais mesmo, fechados, assim. Não são tão de arreganhar como os brasileiros e com os latinos. Então, né? Londres, como eu disse, foi super tranquilo, super receptivos com a gente, né? Não teve nada. Inclusive, eu não sei se foi em Londres ou se foi na França, acho que foi na França, que a gente tava com problema de ticket, né? E o cara falava português de Portugal. Qual a chance? E ele ajudou a gente lá no metrô. Então, assim, eles são frios, mas também não achei nada assim demais, assim, ai meu Deus. Não, eles te tratam bem. Não sei se por conta de ser mesmo turista, né? Mas eu achei, assim, não são tão frios quanto eu achei. Sim. Os franceses que a gente achou também, eles também não se comparam ao México, ao Brasil, mas foram muito atenciosos com a gente. Então, posso dizer que a gente também teve muita sorte, né? Inclusive, na França, eu lembrei disso. Na França ou na Inglaterra? Acho que na Inglaterra. A gente estava indo pro Palácio de Buckingham, que daí tinha que pegar, assim, uma avenida, e aí tinha brasileiras trabalhando no bar. E elas não sabiam que eu era brasileiras. E elas falando mal das outras pessoas. Detalhe, num lugar super turístico, né? A chance de ter um brasileiro é muito grande. Que realmente você encontra muito brasileiro. Não, e o Palácio é um dos lugares que você... Mais turístico. É mais turístico. Então, assim, era uma rua que era meio na lateral, se eu não me engano. E aí, e ela falou de mim também. Porque eu fui, acho que o Marquinhos foi no banheiro e eu ia pedir alguma coisa pra beber e tal. E ela resmungou lá e tal. Ou seja, no fim das contas, lá o meu problema foi com brasileiro. Depois que ela se tocou que eu era brasileira, ela travou assim, mas nada também demais, também não. Então, pra gente, os franceses também foram muito queridos, não tivemos problema nenhum. Até na Torre Eiffel, a gente encontrou uma fotógrafa brasileira, né? Que depois, claro, queria vender o dela. Então, a gente deu muita sorte. Então, pra gente, eles foram ótimos, né? E na Itália, tirando esses mal educados que a gente encontrou no caminho, é também um povo muito caloroso, né? Não é tão frio quanto um inglês, né? Assim. Então, eles são muito calorosos. No Chile também, são mais pro lado latino, são calorosos. A gente deu bastante sorte com as pessoas que a gente encontrou. Inclusive, eu tive um episódio assim no México também, que foi... Eu estava com a Mônica e a gente estava saindo pra ir no Cocobongo, só que a gente ia de ônibus, né? Porque lá é muito comum, né? A gente andou. Ônibus, E daí eu lembro que tinha uns meninos atrás e eles começaram a xingar a gente em português, só que eles não sabiam que a gente era brasileira. É o maior erro de qualquer E eles turista. começaram a xingar, assim, né? Porque eles palavras de baixo calão, não é xingar de filho disso, não, eles xingaram porque a gente não deu muita atenção pra eles começaram a falar algo. Quando eles entraram no ônibus, eles viram que a gente era brasileiro, eles só faltava jogar desculpa pra gente. Acho que isso é um erro muito básico, né? Eu sempre falava... Um lugar super turístico. Se eu tô saindo de um hotel, no mínimo, gente, cara de europeia eu não tenho. Eu tenho cara de latina. Então você já fica, né? Pode até não ser brasileira. Asiática eu não sou. Um portunhol já entende, exatamente, né? entendeu? Então. Eu não tenho cara de europeu. Eu lembro de estar na fila das coisas e eu falo falando baixo, porque a chance... Porque quando você tá no Brasil, já sabe que todo mundo tá te entendendo. Você já fica mais miúda. Lá eu ficava mais ainda, porque assim, beleza, eu não sei quem tá do meu lado. Então aconteceu várias vezes de eu estar falando e um brasileiro passar por perto. No metrô, a gente cansou de ver brasileiro, então assim... Não, e brasileiro tem que diferencia, porque eu lembro que na Argentina, eu andava ali na Cali Flórida, e era muita gente, brasileira. Então assim, a gente tem, eu não sei se é o andar, se eu não sei, eles batem o olho. Eu acho que é a própria simpatia também, eu me arrisco a dizer, porque a gente, pelo menos eu, tento ser bem simpático por onde eu vou. Em Dubai eu fui chamar de Shakira. Shakira. Errou um pouco o país, mas estamos por aqui. Exatamente, Shakira. Então, essa questão da língua, acho que tem que ficar muito esperto. E é engraçado que hoje em dia você com o Google Tradutor, né? Como eu disse, pra ir pra Paris eu aprendi a falar, hoje em dia eu já nem sei mais, buongiorno, sei lá. Não, buongiorno é na Itália, né? Buongiorno na Itália. E tipo, isso era difícil, mas a minha avó... Não, buongiorno na Itália. A minha avó, eu lembro que meu avô sempre gostou de falar inglês, sempre falou outra língua, sempre gostou de estudar. Minha avó já era aquela italianona, nem aí. E eu lembro que ela conta que ela tava lá, eu não lembro se era Londres ou era Itália. E o meu avô foi fazer não sei o que, tirar foto, ele adorava tirar foto, e ela chegou com um sorvete. E meu avô assim,
Só faltou para ela, assim, louca, como você arranjou esse sorvete? Do nada, surgiu com sorvete. Ela assim, eu cheguei lá pro homem e falei assim... E o homem falou, sei lá, 5. Ela falou, 1. A véia se livrou, saiu de lá com coisa. E ela falou assim, cara, não tem erro. Aponta, pergunta, não tem exatamente. muito. E imagina, isso ela foi há mais de 20 anos atrás. Exatamente. Então, hoje em dia é muito fácil, entendeu? Exatamente. Então, você se comunicar, ter o Google Tradutor pra te ajudar. Eu ficava toda hora olhando pra pelo menos saber falar o bom dia, o boa noite, o obrigado, né? Inclusive, você tocou nesse assunto, tem até um cenário que eu ia colocar aqui, mas acredito que você já meio que me respondeu esse cenário. Você está em um restaurante na China, é o cenário improvável, um quadro aqui do Pod Travel. Você está num restaurante na China, o cardápio não tem fotos, ninguém fala inglês e você não tem internet. Como você se viraria? Nossa, aí é difícil. É difícil porque, né, como eu disse, tudo eu olhava, eu pegava o cardápio, tinha coisa que tinha foto, que eles facilitam e tal. Mas assim, eu confesso que eu não sei o que eu ia fazer, gente. Eu ia, sei lá, não sei se eu comeria lá. Talvez eu tentaria achar um supermercado que eu pudesse ler as coisas ou alguma coisa nesse sentido. Porque sem foto e sem internet para traduzir na China, eu não sei. Não sei se eu iria na China antes de existir internet. Não sei se eu iria. Com power bank, né? Com power bank na rua. Não é. Se bem que a China, o acesso lá é super limitado, né? De internet. Imagina, eu não sei se eu me arriscaria se não existisse internet. Eu teria que ir com alguém muito já me falando as coisas. Como eu disse, o estudar antes, né? Sim. Você já se prevenir antes. Sim. Agora, eu no restaurante eu acho que eu não me arriscaria. Não, ainda mais com uma comida muito diferente. Sim. Eu não sei se eu me arriscaria comer. Esse negócio de comida, em Cancún também, quando eu fui com a Mônica, eu lembro que a gente estava sentado num restaurante lá num parque, eu acho que é o Xcarré, eu não lembro qual parque foi, a gente estava sentado num restaurante, daí eu falei, a gente pediu comida e tudo, e eu fiz assim pra ela, a única coisa que eu não gosto, o único suco assim, que eu não gosto é goiaba, porque eu não gosto de goiaba, então eu não gosto de goiaba. E pedi uma comida. Daí na hora que o cara falou, eu falei lá, eu achei que era uma fruta local. Achou Quando errado. Chegou o suco, do que ele era? De goiaba. Mas qual a chance? Goiaba. Entendeu? Então assim, a gente É a vida te falando que você tem que experimentar. Goiaba. Toma suco de goiaba. Vamos fazer um bate-bola? Vamos. Você vai falar a primeira coisa que vier na sua cabeça. Pegar um táxi caríssimo ou se perder no transporte público? Perder no transporte público. Ainda mais com o euro e o dólar nesse nível, não. A gente só andou praticamente no transporte público. Tomar um banho de caneca ou dormir em um banco de aeroporto? Eu acho que eu prefiro tomar um banho de caneca, porque eu já tenho dificuldade de dormir numa cama normal. Imagina se eu tiver que dormir no aeroporto. Daí, eu não ia dormir. Já passei por esse banho de dormir no aeroporto, naquelas cadeiras duras. Então, eu já não durmo numa cama com luz apagada, com tudo normal. Mas eu durmo em qualquer lugar. Então, né, vamos vencer nossas batalhas. Tá certo que banho também é um ponto fraco meu. Eu não saio de casa sem banho, eu tenho que tomar às vezes uns 3 banhos por dia. Mas pelo menos se der com a canequinha já me ajuda. Agora, o dormir mesmo, aí fica de mau humor, né? Acho que você sabe que eu dormi era uma janelona. Você dorme no ônibus, né? Exatamente. Eu durmo no ônibus, passa. Eu dormi a gente estava numa conexão na Angola e eu dormi, tinha umas janelas que dava pra você deitar nas janelas, assim, umas janelas com um recuo. Eu não sei o que te dizer, dentro do aeroporto. E eu lembro que eu deitei e dormi ali. Que inveja. Daí eu sei que vieram chamar a gente, que o nosso voo estava sendo chamado. Mas é porque de tanto eu ir lá, toda hora falar de voo, eu acho que a pessoa falou, não, já sei Deixa eu avisar. Eu vou avisar ela. E vieram avisar a gente. É uma sorte, né? Vieram avisar a gente. E no Catar também, quando eu fiz a conexão, era uma conexão de, sei lá, 12 horas que eu e o Douglas a gente ia fazer. E... Pra você conhecer o lugar, né? Só que assim, imagina, você tá voltando de viagem, a única coisa que você quer é voltar pra casa. A Maite ainda tinha 1 ano de idade, eu queria voltar pra ver ela. E daí eu falei pra ele assim, nossa, onde que a gente vai achar um lugar pra dormir? As salas VIPs todas lotadas, hotel lá dentro lotado. E a gente, né, é isso que eu falo, perrengue. Podia ter planejado, podia já ter reservado um hotel. Sim, mas não, 12 horas. Você tá indo, você tá oba, vou curtir. Mas você falou, na volta o esquema é outro, cara. Daí eu vi, a gente passou numa salinha assim, tava escrito Family Room. Eu falei, ué, vamos entrar pra ver, né? Family Room. Eram espreguiçadeiras que tinham até umas repartições e você deitava. Gente, aquilo lá foi tipo assim, como se eu estivesse encontrando o paraíso. Genial! Como se eu estivesse voltando Maldivas. Eu falava, gente de Deus, que paraíso! E não deve ser muito difícil fazer isso, né, cara? Não, e não paga.
que pagasse alguma coisa, né, no seu caso, não tinha hotel, não tinha... Cara, que se cobrasse $1, eu ia, tá, deixa que eu quero. E que fica a dica dos aeroportos aqui no custa montar. Brasil, Não, é uns bancos duros, umas coisas caras. Não dá pra você nem... Vou virar assim, vou juntar as pernas no banco, não dá, porque ela tem aquela coisa aqui no meio, aquele encosto no meio, né? E você falou o negócio de voltar, é verdade. Na hora que, quando nós fomos de noite, acho que a gente foi de noite. Aí você vai dormir, né? Tudo maravilhoso, né? Aí na volta, já tá cansada, você já não quer ir embora pra sua casa. Você quer ir embora, mas não quer. Você quer morar lá, né? E aí eu falo, putz, aí o fogo era de dia. Cara, o tempo não passa. O tempo não passa e você quer dormir, você tá cansado. Eu com problema de dormir, não foi. Eu lembro que quando nós fomos a primeira vez pra Disney, eu pedi calmante pra minha mãe. Eu falei, não, me dá calmante, porque eu já não durmo bem, né? Eu vou ficar aqui 12 horas dando esse treco? Não, me dá calmante. Sei que todo mundo dormir. E eu faço isso também. Eu tomo remedinho e durmo, porque senão... Pra evitar. Evitar. Porque... Eu fazia muito isso, mas hoje em dia, como eu durmo em qualquer lugar, então pra mim, eu entrei no avião, já tô dormindo. Mas daí, nessa volta, foi sacanagem, porque o Paulinho deu zero problema, mas mesmo assim, uma hora eu tinha que fazer. E não é uma primeira classe, né? Então, tipo, já atrapalha. Exatamente. Então é difícil. Ficar sem internet em um país desconhecido ou sem dinheiro para transporte? Eu acho que eu preferia ficar, sem o dinheiro, porque acho que com a internet você ainda consegue fazer uma transferência. Né? Sim, ainda tem esse detalhe. E sei lá, pedir uma transferência, alguma coisa, aprender o que fazer ali, né? Agora, sem internet hoje em dia. Eu sei que a gente tá muito mimado nessa questão, né? Antigamente Mas internet, a gente consegue colocar um crédito isso que eu tô falando. No Uber e pedir um Uber. Isso, pedir um Uber. Entendeu? Internacional. Sim. E outra coisa, eu não sei, você vai poder me falar isso com mais clareza, mas quando a minha avó ia, ela ia com excursão. Então era tudo já planejadinho. E um guia junto. Ela foi pra Europa como excursão. Então é outro nível também. A gente simplesmente vai, né? Exatamente. A excursão, eu sempre falo para as pessoas que ela é muito boa para quando a pessoa é muito apegada ou ela não tem tanta segurança. Sim. Porque excursão mas você sempre faz uma coisa igual para todo mundo. Sim. Eu acho que o fato de você viajar mais independente, você faz mais o seu gosto. Eu não troco a independência. Só que se você pensar 20 anos atrás, 25 anos atrás, foi quando ela começou a viajar, ela devia ter uns 14, 15 anos. Não tinha internet. E ela não ia mexer na internet, mesmo que tivesse. Então, assim, pra ela e pro meu avô na época era muito mais seguro e com guia, né? Pra eles aquilo era essencial. Sim. Hoje eu não troco minha liberdade. Até, é engraçado, né? Que eu acho que depois que você até casa, isso fica mais nítido. Cada família tem seu jeito. Tem seu jeito, entendeu? exatamente. Então, até pra viajar com outros casais, você pensa, putz, mas será que vai? Mas é uma coisa que eu falei pro Marquinhos, ou você já... Acho que quando você já conversa e coloca as regras do jogo, é difícil dar errado. Cara, eu gosto de acordar às 10, só vou acordar às 10, eu vou às 10. Eu falo, eu gosto de levantar às 5. Exatamente. Se você já a gente vai junto, mas você faz o seu, eu faço o meu. Conversando não dá erro, né? Porque a família em si é mais fácil, né? Quando eu fui viajar, inclusive, pra Bonito, eu fui com um casal de amigos. Só que eu e o Douglas, a gente é muito aventureiro. A gente gosta de mergulhar. Sim. A gente gosta de pular de paraquedas. A gente gosta de fazer umas coisas fora do óbvio. Sim. E esse casal de amigos, a gente comunicou eles. Falamos, conversa a gente vai descer tudo. de rapel. Sim. Era um rapel abismo em uma, dentro de um abismo. E eu, ainda assim, eu mergulhei lá no abismo, que é uma mergulho que eu não faria novamente, porque eu tenho credencial de mergulho. Eu tenho credencial de mergulho, mas eu não estava acostumada com esse mergulho. É como se estivesse noturno, porque é dentro de uma caverna, né? Então, assim, você não vê muita vida marinha, eu já gosto de ver a vida marinha. É pra quem gosta dessas coisas de estalactite, entendeu? Essas coisas mais relacionadas à caverna. Mas o abismo, ele era gigante. Mas você então, conversou. Assim, mas eu conversei ainda, falei, o carro, que a gente tinha alugado o carro tá disponível. Se vocês quiserem fazer outra coisa, a gente se vira, porque lá os passeios tem muito transfer. Então a gente poderia ter se programado por tudo. Mas eles fizeram, foi tudo bem. Sim. Mas é isso que eu falo, viajar, porque cada um tem gosto. Tem gente que gosta de ficar em resort. Tem vários amigos que preferem um resort. Minha mãe vai me xingar, mas, por exemplo, a gente levou um xingo lá na Disney, porque a van chegava todo dia às 8. Ela não tava lá às 8. Aí, tipo, ela até conseguia chegar mais ou menos perto. Aí teve um dia que o cara chamou atenção. E era brasileiro. Ele falou, gente, a próxima vez eu vou embora. Entendeu? Então, por exemplo, a gente foi pro Nordeste. Eles são muito pontuais. Muito. E aí no Nordeste, o que aconteceu? Lá pra você pegar as piscinas naturais, você tem que madrugar. E sem falar que lá o sol nasce, sei lá, 5, não sei. Sei que eu acho que era 5 e tava o sol estarracando. Cara, você vai aproveitar o dia. Exatamente. E eu falei isso pra minha mãe, beleza, a gente vai, mas você vai fazer essas coisas?
Das duas, uma. Ou você fala pra mim, cara, não se preocupa comigo, faz seus corre, eu faço o meu. Ou fala, não, beleza, eu vou seguir o que você fala. Resumindo, conversando, a gente se entende, né? E fora o orçamento, às vezes o seu orçamento é um, o orçamento da outra pessoa é outro. Mas acaba que viajando só a sua família, você consegue ter mais essas coisas, né? Isabel, a gente acordava muito cedo e dormia muito tarde. Então eu era general, né? O Marquinhos falou que essa próxima viagem ele vai se instruir melhor comigo. Porque era tudo eu ficava igual um guia. Gente, vira aqui, faz aqui. Eu ficava gente, esses meus dedos, eu voltei, eu quase perdi. De tanto frio que eu ficava só com esses dois aqui e tostou, queimou do inverno. Então eu tinha que ficar lá usando, eu baixei um GPS, né, de pedestre e ia andando e tal, não sei o quê. Então, assim, eu era general, mas eu mandando na minha família, como é que eu vou mandar na família dos É a mesma coisa você viajar com criança e viajar com uma pessoa com criança. Até mesmo viajar com uma criança pra Disney de 4 anos, minha filha, ou viajar com uma família, uns amigos que tem filho de 12 anos. Sim. Não. Entendeu? A minha filha tem que programar. Não é assim, entra no carro e toca a viagem. Não, a criança come, a criança quer fazer xixi, a criança... Então, assim, cada um a gente tem que conversar mesmo, senão a viagem, pra não tornar uma viagem frustrante pra um dos lados, né? Com certeza. Ter desconto vitalício em passagens aéreas ou em hotéis? Em passagem. Sem dúvida. Hotel, eu sei que eu durmo mal, mas tendo uma caminha boa pra dormir... Exatamente. A gente dorme em qualquer lugar. Qualquer lugar. Assento na janela ou corredor? Na janela. Na janela? Destino planejado ou viagem surpresa? Eu acho que por conta do meu TDAH, eu preciso planejar. Eu preciso ter essa questão de planejar... Mas você falar a viagem, se eu planejar a viagem com antecedência? A viagem... Não, surpresa. Vamos supor, Marquinhos chegou e falou assim, Camille, vamos para um destino hoje. E você vai descobrir o destino... Já aconteceu parecido quando a gente voltou da Europa e a gente foi mesmo. Qual é o nome? Esqueci. Pra Caraíva. Caraíva, inclusive, pra mim é muito hypado, se elas falam assim, e oferece menos. As coisas são muito caras, não achei o mar tudo isso. Em compensação, Corumbau, né? Que você pega, que você pega um jeepzinho, pegou um negócio pra ir lá. É estonteante, mais barato, comida mais gostosa. E você fala com o povo bem grosso lá, né? Na Desculpa, Caraíva, né? Não quero falar, não quero generalizar, até porque isso aqui vai pro ar, agora que eu lembrei. Mas assim, a gente deu uns azares lá. Tipo, o que eu esperava na França, eu tive azar em Caraíva. Não com todo mundo, mas assim, então eu preferi 1000 vezes Corumbau. Inclusive o Marquinhos, eu lembro direitinho, o Marquinhos mandou mensagem pra mim no privado, a gente saiu do grupo e ele falou assim, Paula, eu quero viajar pro Nordeste com a Camille. E daí eu lembro que eu falei com você. Acho que você tinha. A gente tinha brigado. Tinha brigado. Última noite, praticamente. Daí eu falei assim. Com certeza ela quis uma bolsa da Prada lá de Milão e ele não te deu. Não, mas não foi. Não foi isso, não. Mas eu não lembro agora o que foi exatamente. Mas foi uma viagem surpresa que acabou. Mas na verdade surpresa porque a gente tava tomando um vinho em Florença, acho que começou lá, a gente tava em Florença. E aí bebeu, cogitamos, brincamos, vamos, não sei o que, e foi levando a sério. Daí como a gente brigou, uniu útil e agradável. E uma viagem que daí foi só vocês dois, mas deixaram o Paulinho. A gente chegou, um exemplo, na sexta e a viagem... Foi mesmo. O sábado, não lembro, e a viagem era na segunda. E aí chamando correndo meus sogros pra ficar lá em casa, né? E daí nós fomos. E foi bom que saiu de uma mala de frio, não precisou nem lavar, nada, já entrou numa mala de calor. No máximo lavamos umas calcinhas, umas coisas assim. Eu lembro que eu fui com a sobrancelha horrorosa, porque já tava há mais de 2 semanas, né, fora. Cabelo horroroso, mas assim, gostoso. Geralmente eu gosto de ter o controle pra onde eu vou. Porque assim, sabe, né, a maioria das mulheres são assim, tipo, o cara não vai saber exatamente o que você quer. Mas nesse sentido, até porque você ajudou ele, tipo, amei, adorei. O Caraíba em si, a vila é muito gostosa, né, enfim. É intimista, né? É muito gostosinho lá. Iria de novo, com certeza. Mas assim, eu não achei que era tudo isso. Eu preferia essa outra praia que Corumbau, é Corumbau e tem uma outra. Eu tenho muita gente que fala bastante de Corumbau. Não, lá é estonteante. Então, eu preferi mais lá, mais barato, mais gostoso, o povo mais acolhedor. E lá a gente pode ser que a gente tenha dado azar, a gente não pegou um povo muito legal. Tem mais um projeto aí saindo da gaveta relacionado a isso que a gente está conversando agora, mas também que eu vou deixar para uma próxima pauta. Bagagem de mão ou mala gigante? Gigante, com certeza. Eu saberia responder essa pergunta por ela. Eu morei em São José, porque eu fazia faculdade lá, e era toda semana, não era uma malinha, eu levava uma mala. Até porque eu acho que eu só tinha essa mala, eu não lembro. E eu levava mala, eu não usava nenhuma
nada daquilo, mas eu tinha que levar, porque esse instinto de, mas vai que eu preciso, mas eu nunca precisei. Então, assim, com o tempo eu fui aprendendo. Por exemplo, hoje eu vim pra Lorena com uma mochila. Isso é raro, com uma mochila. Mas eu tenho aprendido a ficar mais desapegada. Pra Europa era roupa de inverno. Então, o que a gente tinha que fazer? Eu já gosto de levar muita coisa. Só que era inverno, aí você tem que falar, cara, não, a gente compra aquelas coisas pra tirar o ar, né? Baixar tudo, mas assim, se eu pudesse... Geminiana, né, amores? Entendeu? Mas se eu pudesse, eu escolheria levar 30 malas de bagagem. Isso, claro, inclusive, a única vez que eu fui bagagem de mão que foi pra Morro de São Paulo, nossa senhora, me senti muito mal. Eu fui de mala de mão. Mas eu me senti muito mal porque, assim, naturalmente, quando você vai, principalmente no Nordeste, assim, você anda muito, você tá muito na praia, você faz muita atividade, assim, passeio de barco. Então você praticamente tem destino de praia, no geral. Você tem uma refeição praticamente diária. Porque o almoço vira janta. Então, você começa a emagrecer. Então, eu comecei a emagrecer e eu vi que aquelas roupas não estavam ornando. Isso aí não aconteceu comigo, não. Aquelas roupas não estavam ornando comigo. Eu falei, nossa, que tá largo. Não quero isso. Mas eu não tinha que fazer. Eu tava ilhada. Literalmente ilhada. Então, não tem muito o que fazer. Mas é uma experiência boa. Engraçado que eu tenho muitos sonhos. Muitos. Inclusive, eu tive um essa noite. Só que a maioria dos meus sonhos é que eu perco o voo. Eu perco o voo, tipo, eu lembrei tô aqui hoje e lembrei que o voo era daqui meia hora. Eu tenho uns sonhos muito cabulosos. Essa noite, acho que por conta do podcast... Não, tem pavor. Do podcast, eu sonhei com a mala. Olha que engraçado. Eu sonhei não de perder voo, mas eu sonhava que eu tinha que fazer uma mala tão correndo e eu tinha medo de perder, de esquecer alguma coisa. Aí eu montei a mala, daqui a pouco eu falei assim, putz, vou levar um tênis, né? Aí será que eu não tenho? Daqui a pouco eu já tinha que ir embora. Então, assim, eu tenho uns trauminhos, assim, cara, sempre foi de perder voo. Hoje foi de perder mala. A mala não tá feita. Acabou de falar, perder um voo ou perder a mala? Olha, acho que nesse caso eu preferia perder a mala. Eu não sei o que sairia mais caro, acho que depende do destino, né? Acho que perder voo é foda também. Eu acho que perder voo pior. Agora, a não ser que eu tivesse certeza que ele ia me realocar em algum lugar. Porque eu sempre penso assim, a mala, se qualquer lugar, você vai comprar alguma coisa, porque a gente tem estrutura. Independente se é uma vilinha, se é um lugar, tem estrutura. Não, você tem uma lojinha, cartão, dá um jeito. Agora, entendeu? O perder voo, ainda mais se você não for reembolsado ou não tiver muito voo, sai muito mais caro. Porque então você, além de pagar multa, você paga a diferença de tarifa e assim vai. Agora, ali na hora. O seu sonho, um exemplo, é ir pra Europa. Mano, beleza, perdeu a mala, é chato, mas assim, você vai curtir com uma leg e um casacão, entendeu? Agora, pior do que você nem ir. Exatamente. Vamos agora com troca de papéis. A convidada virou agente de viagens. Quero conhecer, eu vou fazer um tour pelo Mapa Mundi. Quero conhecer Nova York, América do Norte, Paris, na Europa, Dubai e Tóquio. Com um orçamento de R$2.000. O que você sugere? Não vá. Eu acho que com os dias você não tá indo nem pra Ubatuba. Mas assim, eu sei lá, como uma agente de viagem, eu acho que você tem que ter muita paciência pra explicar primeiro que não daria pra fazer nada com isso aí. Essas missões impossíveis acontecem. Eu acho que deve acontecer com bastante frequência. Tipo um resort com aéreo por R$5.000. Essas coisas acontecem aqui. Eu acho que se houvesse algum jeito disso acontecer, sei lá, vai ficar, vai fazer mochilão, vai em albergue. Não, eu falaria, você quer um filme? Vamos assistir então, eu compro um... Sim. Daí você vai viajar, bem. Então, a minha primeira resposta seria não vá, querida, não vai dar com esse dinheiro. Mas se vai que desce, eu indicaria, tipo, vai fazer mochilão, vai fazer em albergue, vai comer só snack de 50 centavos. Não, e é isso que a Jéssica sabe da minha luta aqui, né? A Jéssica, pra quem não sabe, trabalha aqui comigo. Ela sabe da minha luta diária, porque óbvio que eu sempre quero buscar o melhor preço para o cliente. Sim. Mas, milagre, eu canso de falar isso. Óbvio que teve aquela agência aí que saiu agora um tempo atrás, que deu balão em um monte de gente. Agência não de internet, né? Agência virtual. Que eu não vou falar o nome, né? Porque... Vai que processo. Vai que processo, né? O advogado, eu tenho advogado, mas não é ainda... Não dá para eu pagar. É milagre, né? Mas assim, vamos... milagre ninguém faz, gente. Eu tento ao máximo sempre buscar os melhores preços. Porém, eu falo isso para as pessoas. Você prefere viajar com uma agência de viagens, que as pessoas têm essa impressão que a gente tá pagando mais que a gente vai cobrar mais, ou vocês preferem que você vai ter todo o suporte, roteiros otimizados, sem dor de cabeça, ou vocês preferem fechar pela internet,
que além de não te dar todos os documentos que você precisa, porque a internet só vende. E pra você falar com eles, por exemplo, não vou atrasar, imagina, um sem parto. suporte, entendeu? Porque a gente tem alguns acessos mais fáceis que a pessoa quando compra, né? Então, assim, prefere viajar com um roteiro otimizado, né? Ou você prefere passar esses perrengues e acabar frustrando o seu sonho? Porque eu tive muita gente que veio da agência que, né, aconteceu, que deu o golpe. E era a realização de um sonho, porque tem gente que não, se comprava viagem toda aí, vai se dar. Agora tem gente que realiza um sonho. Junta o dinheiro pra fazer isso. Exatamente. Nossa, tô sonhando com uma Disney, tô sonhando com uma lua de mel e sai frustrado. Mas sabe outro entendeu? detalhe que eu acho que, cara, eu não entendo o ser humano? Acho que até muito brasileiro. Qual é o problema de pagar pelo seu serviço? Exatamente. Você tá prestando um serviço pra mim. Exatamente. Tipo, por que você não tem que cobrar? Exatamente. Porque isso aí eu faço. Não faça você. Sim. Tipo, então eu acho assim que a gente paga pela sua experiência, a gente paga pelo que você sabe, né, da vida, pelo que você estudou, pelo que você corre atrás. Cara, então eu acho muito... Quando eu tinha o meu consultório, eu achava um absurdo a pessoa ficar chorando desconto. Cara, beleza, aqui pode até ser que fique mais caro do que a pessoa fechar sozinha. Ela vai lá, fecha o hotel, beleza. Mas, cara, você tá pagando por um serviço. Sim. Você não tá pagando pela viagem só. Sim. Então eu acho que o brasileiro tem muita dificuldade de entender que isso é um trabalho. E que você, cara, você tem que correr atrás. Exatamente. Você tem que fazer. O seu roteiro é detalhado. Entendeu? E o roteiro você não precisaria nem fazer. Mas beleza, faz. Sim. Mas fora todo o resto. Então, cara, sério, se você acha que é fácil, faça você. Abre uma agência, sei lá, fazer uma coisa. Não, e assim, eu acho que as pessoas têm uma dificuldade de entender que eles estão pagando pelo serviço também. E quem me conhece, você me conhece mais do que ninguém, sabe como eu amo o que eu faço, então eu me empenho como se eu estivesse fazendo uma viagem pra mim. Sim. Lógico que, gente, que eu não sou perfeita, pode ter alguns problemas, mas toma tempo, sabe? Então, assim, vamos ser realistas, tipo assim, tem trabalho que é braçal, cansa fisicamente, e tem trabalho que é mental, né? Exatamente. Eu brinco muito com o Marquinhos, seu trabalho é ótimo, você só fica lá. Não, cara, só eu sei o tanto que ele estuda, ele já fez mestrado, ralou, tá numa pós-graduação, você também vive fazendo coisas, então eu acho assim, não é porque você não tá ali se esforçando fisicamente que aquilo não vale. Em muitos momentos, eu abdico do meu sono, eu abdico de momentos com a minha filha pra eu estar fazendo roteiro dos meus clientes, mas eu gosto. A questão não é que eu não gosto, eu gosto. Mas você tem que ser remunerado por isso. Só que eu vejo muitas pessoas, e eu vejo pessoas próximas, tá? Não tô falando nem de clientes, porque os clientes que não são tão próximos assim, eles valorizam mais, sim. Mas eu vejo clientes que eu dou todo o meu tempo, atendo fora do horário, chega na agência, abre um booking da vida, começa a fazer pesquisa. Então, assim, eu não teria... cada um é cada um, né? É sobre as pessoas, e, nesse caso, não sobre mim. Mas a gente não... Eu não teria jamais eu faria isso com um ser humano, entendeu? Jamais, porque eu acho que a gente tem que valorizar o trabalho do amiguinho, a gente não tá aqui, a gente tem... Entendeu? Eu levanto todo dia cedo. É muito raro as pessoas virem aqui na agência e não me encontrar. Sim. Entendeu? Não, e você no telefone está o tempo todo. Exatamente. Então eu acho que você tem que dar valor para isso mesmo, e as pessoas não estão preparadas para ouvir, ainda mais com a facilidade da internet. É fácil, só procurar um voo ali. Eu não me lembro, e você pode me corrigir, de eu ter pedido algum desconto para você. O que eu peço, o que a gente pede, é para você ver datas disponíveis, tanto que para a Europa, que a gente falou, ver a época mais barata. Aí você fala, cara, 90 anos, isso aqui. Então, não me lembro de pedir desconto para você do seu serviço. Eu acho que isso não é legal. Agora, eu peço a você, Paula, veio uma época que tá melhor. Por exemplo, agora eu quero viajar no meu aniversário. Inclusive, eu sei que vai ser mais difícil. Vai nessa data, faz isso. Se você tem um ano inteiro pela frente, você vai e pergunta, cara, qual é a data mais barata? Isso eu faço. Economiza aqui, economiza ali, deixa de ir num lugar, deixa de ir no outro. Mas assim, qual é a data melhor? A próxima viagem dela, né, que vai ser Disney, eu ainda falei pra ela, e eu não ganho nada por isso. Eu falei, vai por milhas. Vocês têm milhas, entendeu? Vamos fazer. Então, assim, acho que a gente tem que... Tem que se ajudar. Tem que se ajudar. Tipo, né? Eu acho que tem que... E outra coisa, nesse caso, eu queria uma data específica, que era meu aniversário. Então, tipo assim, complica um pouco o seu lado, né? Diferente da pessoa falar, vê aí a data mais barata, que foi quando a gente fez a última viagem. Agora eu quero essa data específica. Então, a gente vai ter que pagar o preço por isso, né? De pagar às vezes mais caro, porque eu quero ir nessa data. Exatamente. Bom, ela já me respondeu a última pergunta que eu ia fazer, que é diante de toda essa experiência, por que viajar com agente de viagens? Ela e eu indico pra todo mundo. Então, muito obrigada. Eu que agradeço. Tá? Por todo o carinho. É muito bom quando as pessoas que a gente ama honram o nosso trabalho. Eu acho que é muito mais difícil, né? É muito mais difícil. E você sabe mais do que ninguém, eu me magoo muito quando as pessoas
não é barganhar que eu quero Não usar a palavra. correspondem. Não é nem corresponder, mas assim, é você leiloar o meu trabalho. Sim. Fazer do meu trabalho um leilão. Uhum. Sabendo o tanto que eu me dedico. E muito obrigada. Eu agradeço você e sua família por sempre confiar. E você sabe que eu jamais vou colocar você em alguma enrascada. Sim. E eu vou estar sempre aqui, né? Como amiga, como suporte. Sim. E... Eu acho que isso não tem preço, né? É. No nosso caso, a gente é amiga desde a adolescência, mas mesmo que você tenha numa agência de confiança, acho que vale muito mais a pena você poder com quem ligar, com quem conversar, com quem falar. Isso aí pra mim, eu não troco isso. Sim. Não troco. Eu não achei que seria diferente fazer esse bate-papo com você. Acho que foi até muito mais leve do que eu esperava, porque eu tava um pouco tensa pelo primeiro bate-papo, então vocês me desculpem um pouco. E também porque a gente fala muito. Porque a gente fala muito. A gente não tem filtro. E as pessoas têm compromisso e tudo mais, e senão a gente vai ficar aqui até 5 horas, 6 horas eu à tarde falei, falando. Se deixar, a gente fica. A gente fica. Eu vou te dar Uma passagem aérea. Ainda vai chegar nesse nível. Vai chegar nesse nível. De você me dar uma passagem aérea. Vai chegar esse nível. Parabéns. Deus quiser, amigo, vamos a Nova York? Vamos. Aqui, ó, amiga. Obrigada, adoro planta. Eu virei a tia das plantas, Um inclusive. presente pra você. Muito obrigada. Obrigada a você Tá? por me escolher pra vir aqui a primeira vez. Sim, eu não ia ser diferente, né? É um bate-papo que foi confortável pra mim, né? É diferente quando eu vou ter vários clientes aqui, óbvio que eu acabei até criando um laço, mas é diferente, né? Ela é minha amiga de infância, então a gente se conhece, a gente se conecta muito, Sim. né? Até agora mesmo ela chegou e falou: nossa, eu ia vir com um sapato parecido com Não, você. eu Então a tenho gente se conecta igualzinho. muito. É. E detalhe, eu falei, que roupa aí e tal, não sei o que. Eu tava em mente uma coisa verde. Ela foi com uma coisa bege. Às vezes aparecem de preto. Não, e ela ainda. Eu sei que ela ama macarrão, entendeu? Então eu falei assim: Eu tenho vou uma fazer de uma saga em maneira, busca do macarrão. que a gente fique, né? Que ela fique mais à vontade, apesar dela não ter comido nada, mas depois ela vai comer. Eu vou sei levar, que ela vai comer. E é isso. Obrigada. Muito amiga. obrigada. Sucesso, né? Tomara que. E eu agora vou ainda deixar, depois, pra quem quiser, eu vou deixar no feed. Se quem quiser também fazer parceria com a agência, tá? Pro podcast, pra aparecer sua marca aqui, tá disponível. Se tá quiser, bom? tem o cupom Camille Horta. Você ganha 10% de desconto. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Vou criar um cupom pra mim. Mas é isso. Muito obrigada, viu, Obrigada, minha amiga. É isso, gente. Muito obrigada pela paciência também, tá? E por me incentivarem, por confiarem no meu trabalho. E se Deus quiser, esse ano vai ser melhor do que o do ano de 2024. Porque eu não posso falar que vai ser diferente, porque o 2024 já foi muito bom. Tá bom? Obrigada, gente.